E finalmente o Flamengo pode ter a chance de contratar Claudinho. Vamos falar sobre isso. Vou falar também do Ancelotti, que vai hoje no Newton Santos acompanhar a partida. Vamos falar também da verdade que está surgindo no Flamengo. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Fala galera, eu sou o Arthur Félix, sabe ainda mais aqui no meu canal Arthur Notícias do Flamengo. E eu já treino em nosso Flamengo. Antes de começar, deixa seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais para o nosso crescimento. Seu like mostra que eu trago mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais para o nosso crescimento. Então é muito importante seu like. Já deixou o like, agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar as nossas metas aqui no YouTube. A gente tá querendo chegar, aí criou uma marca de 2 mil inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a sua inscrição. A sua inscrição ela ajuda demais aqui para o nosso canal e também para o nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre quando eu postar um de novo ou subir um de novo, você vai ser o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo, cara. Já falando da situação da partida de... Não, comecei na partida de ontem, né? Porque os 2 jogos, partida de ontem, da garotada sub-20 do Flamengo. Ontem a garotada sub-20 empatou o jogo em 0x0 e está classificado para a semifinal da Libertadores sub-20. Gente, situação seguinte, vou fazer um resumo. Para quem não está sabendo, o Flamengo está jogando Libertadores sub-20. O Flamengo ganhou eram 3 jogos da fase de grupo. O Flamengo ganhou os 2 primeiros jogos por 4x1. Então o saldo de gol tá lá em cima. E aí, o Flamengo ontem na partida precisava pelo menos de um empate ou ganhar para poder classificar. Só tinha essas 2 opções. Porque se perdesse, o time que estava jogando, eles ia empatar em quantidade de pontos e aí ia ser definido só no saldo de gols. Só que aí o Flamengo empatou em 0x0. Gente, ontem, ali por reta final do jogo, ali por 81 minutos, o Flamengo teve um pênalti, né, com o meio atacante Guilherme. Infelizmente a bola bateu na trave e não entrou. E aí que entra o susto que o Flamengo levou. O Ryan Roberto, que é o destaque do Flamengo nessa Libertadores Sub-20, ele levou, acho que foi uma entrada criminosa. Não sei se você lembra, aquela no campeonato, acho que foi no Campeonato Paulista, que aquele cara do velho clube deu aquela entrada criminosa no Neymar. Não sei se você lembra aquela entrada que ele deu. Então, aquela entrada que o Neymar sofreu foi praticamente igualzinha que o Ryan Roberts sofreu. Ele saiu de campo chorando de dor. E aí fica aí um grande susto no Flamengo, né? Se realmente, porque ele é um jogador que é destaque do Flamengo na Libertadores, é um dos artilheiros. Então, o Flamengo fica muito preocupado. Aí diz assim, ó, apesar da classificação para a semifinal, o Flamengo pode ter uma baixa muito importante. O Paparazzo Negro soltou. Ryan Roberto, que vinha sendo um grande destaque da equipe, sofreu uma entrada muito forte no tornozelo esquerdo em um jogo de um jogador independente de Medellín e deixou o campo chorando. A joia rubro-negro havia retornado aos gramados em janeiro após se recuperar de uma lesão que afastou por vários meses. Esperamos que não seja nada grave. Então, ele sofreu uma entrada e cápsulas no tornozelo esquerdo. Eu falei que foi tipo, parecido, porque eu não tinha noção, porque eu não vi o lance. Então, eu dei exemplo, porque dizem que foi uma entrada muito criminosa. Então, por isso que eu dei até um exemplo. Mas é claro que a gente sempre está na torcida que ele consiga se recuperar, consiga recuperar tranquilamente. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Bom, mudar de assunto aqui, agora falando do jogo de hoje. Gente, a situação é a seguinte. O Flamengo hoje enfrenta o Botafogo no Newton Santos, 8h30 da noite. E aí, Flamengo, igual, eu sempre vou falar isso aqui. O objetivo do Flamengo hoje é vencer. O objetivo do Flamengo hoje é vencer. O Flamengo tem que vencer o Botafogo. É igual o Leonardo Jardim falou. A gente não pode deixar eles tentarem melhorar a fase dele em cima da gente. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ir lá ganhar pouquinho. São 2 situações diferentes. O Botafogo foi campeão da Taça Rio e eliminado na Libertadores. O Flamengo é campeão do Carioca e conseguiu praticamente uma vitória importante. Um jogo perfeito contra o Cruzeiro. E aí são 2 times que vêm de fases bem diferentes, né? O Flamengo vindo numa fase que tá para começar a ser muito boa. O Botafogo numa fase terrível aí de eliminação de Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil do Equador, perdendo em casa no Newton Santos praticamente lotado. Então,
o Botafogo indo numa fase bem ruimzinha assim, mas é claro que a gente sempre tem que dar os melhores, como eu sempre falo, para você vencer um clássico, primeiro você tem que ter esses méritos que eu sempre falo, raça e vontade. Se você tiver essas duas coisas em clássico, é muito provável que você vai vencer o clássico. Isso aí eu não tenho dúvida. Quando o Flamengo entra num clássico com raça, com vontade de fazer, de ganhar um jogo, o Flamengo sempre ganha. Então, eu acredito hoje que o Flamengo vai vencer o Botafogo. Por quanto? Ganhando tá de bom tamanho. Brincadeira essa parte, mas é claro que a gente sempre está na torcida. É claro que vai ser um clássico, então a gente não vai ser um jogo difícil, mas que o Flamengo esteja muito bem e o Botafogo bem mal, é um clássico, não tem como negar. Então é claro que a gente sempre está na torcida pelo nosso Flamengo. Bom, técnico Leonardo Jardim deve rodar o elenco hoje. A informação é que o técnico Leonardo Jardim deve colocar alguns jogadores diferentes no time hoje para a partida contra o Botafogo. Ele pode colocar uns jogadores que não tiveram muito espaço, então a gente pode se surpreender que jogadores ele vai colocar em campo. Havia uma expectativa dele talvez tirar o Arrascaeta, botar o Carrascal, preservar o Arrascaeta. Não sei o que ele vai fazer, mas vamos ver o que vai acontecer. O que importa é mesmo o time torcer para o Flamengo vencer o Botafogo e aí ganhar, porque a situação é a seguinte: o Flamengo, que antes da partida contra o Cruzeiro, o Flamengo estava em décimo segundo na tabela. O Flamengo venceu o Cruzeiro, o Flamengo pulou, se não me engano, foi para quarto, foi para quinto lugar. E aí, só que é o seguinte, o Flamengo tem que ficar de olho na frente, porque na frente tem, se não me engano, tem Fluminense, tem São Paulo e tem Palmeiras. Se não me engano, o Bahia tá atrás do Flamengo, se eu não me engano. Então, o Flamengo tem que ficar de olho nos jogos dos adversários. O Flamengo também vai lembrar que esses times aí, tanto Palmeiras e São Paulo e Fluminense, eles têm um jogo a mais do que o Flamengo. O Flamengo adiou um jogo contra o Mirassol, porque o jogo na partida do Brasileirão, porque esse é bem no dia do jogo da volta da Recopa Sul-Americana no Maracanã. Então o Flamengo tem um jogo a menos. Todos eles têm 5 jogos. O Flamengo tem apenas 4. Então o Flamengo vai ficar com jogo a menos até conseguir jogar esse jogo contra o Mirassol. E aí sim, se realmente vencer, aí claro que vai dar uma diferença muito boa para o Flamengo. Não sei quando e que dia o Flamengo vai colocar esse jogo. Bom, vamos falar agora sobre o técnico Carlo Ancelotti. Por quê? A situação do Carlo Ancelotti é o seguinte, cara. O técnico da seleção brasileira estará hoje lá no Newton Santos, mais conhecido como Engenhão, acompanhado da sua comissão técnica para observar os nomes que ele tá os nomes da pré-lista. Vai lembrar que os jogadores que estão na lista da pré-lista da seleção brasileira do Flamengo é Danilo, Alexandre, Léo Pereira e Paquetá. E o cara que pode surpreender ele é o atacante também Pedro, que busca impressionar o técnico italiano para manter vivo o sonho de disputar mais uma Copa do Mundo. Então, ele vai lá para observar o Alexandre, o Danilo, o Léo Pereira, o Paquetá. E ele pode também, quem pode surpreender ele é o atacante Pedro. Tem 7 gols na temporada, vem jogando muito pelo Flamengo. E é claro que sempre está na torcida. Você, como disse, todos esses aqui, tanto o Danilo, Alexandre, Paquetá e Pedro, todos esses aí já disputaram, já foram para a seleção. O único que não é tão experiente assim é o Léo Pereira, que nunca foi convocado. Ele tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo. E é claro que ele tem esse sonho comigo também, porque eu quero que ele jogue a Copa do Mundo. Bom, vamos falar agora sobre Claudinho, gente. Por quê? A situação é o seguinte, galera. A informação é que o Claudinho, ele chegou aqui no Brasil e aí muita gente falando, meu Deus, ele vai vir para time, sei lá, ele vai vir pro Santos, ele vai vir pro Palmeiras, ele vai vir pro Flamengo, meu Deus do céu. Gente, vamos lá. Eu vou explicar a primeira situação para vocês conseguirem entender. É o seguinte, lá no Catar, eu esqueci o nome agora, vou falar uma guerra. Houve praticamente, vamos dizer assim, um terremoto, porque caiu uma bomba dentro do país e quase causou um acidente cabuloso naquele país. Teve um problema lá no Catar e tal. Parece que o Catar tava, querendo entrar em guerra e aí parece que tacaram uma bomba dentro do país. E aí a situação ficou bem complicada lá. E aí o Al Sadd do Catar, que é a equipe do Claudinho, soltou uma nota nas redes sociais falando que o Claudinho voltou para o Brasil com sua família para poder resolver questões pessoais. Então, e aí ele voltou para o Brasil, acho que chegou, foi hoje ou foi ontem? Ele chegou no Brasil e aí está resolvendo essas questões. E aí a situação é a seguinte, quando acontece esse tipo de situação, que acontece um problema no país e o jogador vem aqui para resolver questões familiares, políticas, questões pessoais, vamos dizer assim.
A FIFA, ela tem uma regra que, tipo assim, o jogador pode chegar no time, a fazer um contrato fazer um acordo e rescindir o contrato e poder ficar de graça no mercado. Só que é o seguinte, o Claudinho, por mais que ele esteja aqui no Brasil, ele tem um acordo com o time, que é ele terminar as questões e voltar para o Catar. Então, se o Flamengo quiser contratar, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras e Santos, que são os times interessados, ele teria que fazer um acordo com o Al-Sadd do Catar para poder rescindir o contrato e ficar livre no mercado. Vai lembrar que o Flamengo tem uma boa relação com o Al-Sadd do Catar, porque foi o clube que o Flamengo negociou, foi o clube que o Flamengo contratou o Gonzalo Plata. Então, é um clube que o Flamengo tem uma boa relação. Então, mesmo que ele fique, mesmo que ele fique no Catar, o Flamengo tem uma boa relação com o time do Catar. Então, isso também pode facilitar. E é claro, quem sempre está na torcida, se realmente ele rescindir o contrato e ficar no Brasil, o Flamengo tem até dia 27 de março para contratar o jogador livre no mercado. O Claudinho é um baita jogador. E deixa nos comentários, você acha que chegou o momento de contratar o Claudinho depois de tantas janelas do Flamengo contratando? Você acha que é a oportunidade de ouro? Eu vi muita gente falando do Flamengo contratar porque esse é o último ano de Everton Cebolinha, ele vai embora do Flamengo, o Flamengo tem que contratar um reforço à altura de peso. Eu concordo plenamente. Rapaz, mas o Claudinho seria demais. E é claro que a gente sempre está na torcida. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Claudinho. Bom, galera, essas transformações do nosso Mengão. Não se deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, uns que Jesus chama. Falou!